Olá, eu sou Grazi Fink, seja muito bem-vindo ao Época em Cena e hoje eu vim trazer as minhas impressões sobre a tão esperada segunda temporada de Bridgerton, que, aliás, é baseada no meu livro favorito da série. Se você ainda não acompanha o canal, clica aqui embaixo e inscreva-se para conferir dicas e análises de filmes, séries, de época, históricos e com aquela vibe bem nostálgica. Então bora falar sobre a segunda temporada. Lembrando que esse vídeo terá spoilers, ok? Então se você ainda não conferiu e não gosta muito de spoiler, corre lá na Netflix, vai assistir todos os episódios e depois vem aqui conversar comigo. Fora os personagens que já conhecemos, quem ganha destaque nessa segunda temporada é a família Sharma. Mary, Edwina e Kate Sharma estão retornando à sociedade inglesa com o suporte da Lady Dunbury, depois de passarem um longo tempo na Índia. A personagem principal, Kate, recebe um sobrenome diferente na adaptação por conta de sua origem indiana. Porém, na série, eles não deixam de inserir o sobrenome Sheffield, o que eu achei bem legal, que é o original do livro, atribuindo ao nome de nascimento da mãe de Kate, Mary, que na verdade é sua madrasta. A condição financeira da família está muito abalada desde a morte do pai de Kate. Portanto, elas resolvem retornar para a Inglaterra para conseguir arranjar um bom casamento para Edwina e conseguir o dote da jovem por meio de um acordo feito com a família Sheffield. Esse acaba sendo o principal conflito dessa família, porque Kate não revela sobre o tal acordo que fez com os avós da Edwina, com o intuito de não preocupar a jovem. Para quem não sabe, dote é a transferência de dinheiro ou bens que ocorre quando uma filha se casa. O valor do dote é geralmente entregue ao noivo ou à sua família. Ou seja, não só mulheres buscam se casar para garantir um futuro estável, mas alguns homens também escolhem suas futuras noivas pelo valor do dote. Então, resumindo, se Edwina não tiver o dote, ela meio que perde valor aos olhos dos cavalheiros daquela sociedade. E outra coisa que eu achei bem legal em relação a essa família foi o fato da produção ter inserido costumes e tradições indianas à série. Bom, quem é fã de Julia Quinn, já conhece essa série, deve ter percebido que houveram várias mudanças, tanto na primeira e especialmente nessa segunda temporada. Mas hoje, nesse vídeo, eu não vou ficar comparando livro e série, só fazer uma análise com base no que eu vi e do que foi construído para a adaptação. Mas eu queria saber de vocês têm interesse de assistir algum vídeo onde eu falo sobre as principais diferenças entre os livros e as adaptações? Bom, vamos agora falar do casal da vez, Kate e Anthony. Esse é o meu casal favorito. Eu amo as conversas afiadas e a forma que o romance dos dois vai se desenvolvendo. Os dois são muito parecidos, com perdas do passado, deveres a cumprir, orgulhosos, competitivos. Eu gostei muito do primeiro encontro que eles tiveram na série. A Simone Ashley não me decepcionou como Kate e Jonathan Bailey conseguiu se superar como Anthony. É nítido a diferença do Anthony que vimos da primeira temporada. Inclusive, é nítido a diferença do Anthony do primeiro episódio para o último episódio da segunda temporada. E eu digo isso porque eu amei o desenvolvimento dele nas adaptações. Todo o amadurecimento e crescimento que esse personagem teve na trama. No início, ele está envolvido com seus deveres como visconde e chefe de família e tem o intuito de casar por conveniência, mesmo sem amor. Então a sua ideia é buscar uma mulher ideal para ser a sua viscondessa e mãe de seus filhos. Kate é uma personagem forte e afiada, mas também mostra um lado vulnerável. São personagens que erram e precisam lidar com as consequências de seus erros. Assim como outros personagens que existem nos livros, tanto a Kate como a Edwina também foram mais desenvolvidas para a adaptação, fazendo com que esses personagens se tornassem menos superficiais. A Kate, inclusive, ela é muito mais ousada e afiada do que nos livros, na minha opinião. O roteiro de Bridgerton tem um peso mais dramático do que os livros. Chris Van Dusen e Shonda Rhimes apostaram numa trama mais complexa, mostrando não só o lado bonito, mas o lado também sombrio dos personagens. O romance do casal foi desenvolvido de forma gradual. Houveram várias cenas que me conquistaram, como da corrida de cavalos, o jogo pau-mal. Inclusive, foi muito divertido acompanhar a interação entre os irmãos Bridgertons durante o jogo. Eu também amei demais a cena de caça. Enfim, todos os momentos me agradaram muito. Inclusive aquela cena dos ciúmes de Anthony, né? E ele caindo lá no lago. Mas o que dizer da cena do episódio 7, né? Que é o momento que eles, enfim, se entregam ao amor. Achei essa cena fortíssima e depois de tanta espera foi uma recompensa para o que tanto esperávamos. O romance deles é uma montanha-russa, mas bem diferente do tipo que Anthony teve com Sienna. Isso porque vemos duas pessoas literalmente apaixonadas, com uma química fortíssima em cena. E quando eu digo química, eu não tô falando apenas no quesito relação amorosa não, porque diferente da primeira temporada, temos menos cenas de sexo, porém muita tensão romântica e sexual no ar. Quando os dois estão no mesmo lugar, o tempo para.
Temos uma conversa dinâmica, cheia de farpas e troca de olhares que revelam mais que palavras. Inclusive, eu amei as declarações que um fazia pro outro ao longo da série. Achei esse casal muito romântico. E é por isso, gente, que eu preciso de fazer essa reclamação. Eu queria mais cenas com esse casal. Porque Kate e Anthony roubam a cena. O casal criou um vínculo tão lindo e como protagonistas, eles mereciam ter mais destaque. Principalmente no fechamento da série. Olha o título do último episódio, gente. O Visconde que me amava. É claro, eu amei as conversas que tivemos entre os membros da família Sharma e os membros da família Bridgerton. Foi um episódio muito emocionante pra mim, mas eu acho que ficou muito corrido o desfecho do relacionamento do casal. E não é porque eu sou fã e nem por comparar livro com série, nem nada, gente. É porque foi uma coisa que eu realmente senti falta. Mas enquanto Kate e Anthony tiveram menos espaço na trama, a personagem Edwina ganhou um protagonismo inesperado. Eu mencionei no meu vídeo das primeiras impressões que Van Dusen disse em entrevistas que ela realmente ia ganhar um certo destaque, né, nessa temporada. E realmente, ela começa sendo uma jovem feliz por estar estreando na sociedade inglesa, ainda mais sendo considerada pela própria rainha o diamante da temporada. E por ser o destaque da vez, além de ser uma moça muito bonita e inteligente, acaba se tornando o alvo de Anthony. Ali estava a possível viscondessa Bridgerton. E na verdade, a Edwina ela se tornou uma personagem intrigante para mim. Sim, eu adorei o fato dela ter sido mais desenvolvida, de acompanharmos ali a evolução e o crescimento da personagem ao longo dos episódios, passando de uma jovem ingênua para uma mulher adulta que toma suas próprias decisões. Mas eu realmente fiquei confusa sobre os seus verdadeiros sentimentos pelo Visconde. De princípio, eu pensei assim, ela deve saber ali sobre o Dottie, a história do Dottie. Todo mundo tá pensando que a menina não sabe de nada, mas ela é bem esperta, ela sabe sobre isso. E é por isso que ela tá ali querendo ficar com Anthony para poder ajudar a família. Mas aí depois você percebe que ela não sabe de nada. E ela ainda fala pra Kate em um certo momento que ama o Anthony. O que não me convenceu muito, tá? Eu acredito que a Edwina é bem imatura no quesito amor e que ela acabou se interessando por Anthony por ele ser o cavaleiro que estava se esforçando muito para conquistar a sua mão. Tanto é que quando ela percebe que o interesse dele não tem nada a ver com amor, ela se decepciona e fica ainda mais chateada por saber que a irmã estava envolvida e não tinha sido sincera com ela. E apesar de eu ter ficado irritada com a Edwina em alguns momentos da trama, eu não tiro o direito dela de ter ficado chateada e triste com toda essa situação, não. Ela acreditou nos dois e foi até o altar achando que aquele seria o momento dela. Porém, acabou sendo feita de tola e pagando um mico na frente de todo mundo, gerando assim um escândalo estrondoso para as famílias Bridgerton e Sharma. No vídeo sobre as minhas primeiras impressões, eu também havia mencionado que achei bem interessante o título do episódio 6, Choices, Escolhas. E que eu achava que ali nesse episódio poderia acontecer uma coisa assim bem marcante, impactante. Eu só não esperava que seria tão impactante assim. Eu nunca imaginei que chegaríamos a ver o Anthony se casando com a Edwina. Esse foi o episódio assim que eu mais me irritei. Eu queria assim sacudir Anthony e Kate que não tomavam decisões. Eu queria gritar para Violet e Daphne fazer alguma coisa. Eu fiquei mó triste também pela Edwina e pela relação dela com a Kate, que simplesmente azedou. Eu não sei vocês, gente, mas eu fiquei assim sem chão depois desse episódio. Mas assim, eu resolvi reassistir, é claro, algumas partes que me chamaram mais atenção, até porque eu queria olhar com outra perspectiva, algumas questões levantadas na série. E tentei também entender a razão de todo esse furdunço aí. E uma coisa é certa, Kate e Anthony também têm muita culpa no cartório. Porém, vamos também tentar entender o lado deles. Eu acho que eles realmente acabaram percebendo, tarde demais, que se amavam, depois ali de todo aquele envolvimento de Anthony em cima da Edwina. Porém, tanto a Kate como o Anthony já haviam decidido o que eles queriam para a vida deles. Anthony percebe a possibilidade de amar Kate e ele faz o quê? Resolve se casar com a Edwina. E a Kate percebe que ama Anthony. E qual é a decisão que ela toma? Vou apoiar o casamento dele com a minha irmã e depois vou fugir para a Índia. Maravilhosos. Então há sim uma resistência desse casal em aceitar o amor. E esse acaba sendo o maior obstáculo entre eles, em minha opinião, muito maior do que a Edwina. Outro ponto desse episódio é o ritual do casamento. Há toda uma reflexão sobre o ritual, sobre a importância que as pessoas dão às festas, status, e que muitas vezes as pessoas não observam o que há de mais importante ali, a união de duas pessoas que se amam. E acaba sendo uma reflexão importante para a história, que dá tanto valor aos superficiais casamentos de conveniência.
Edwina, então, ganha um espaço significativo na trama e até um certo ponto eu achei bem interessante acompanhar todo o desenvolvimento dessa personagem na história. Inclusive a atriz deu um show de fofura, né, fazendo a Edwina. Mas eu acho que o protagonismo dela acabou ofuscando o casal principal, que, como eu já mencionei, merecia um pouco mais de atenção, pela força e química que eles tinham em cena. Outro ponto que também me incomodou foi a demora de Edwina perdoar Kate. É claro que foi uma situação complexa e humilhante, porém só havia mais 2 episódios para solucionar tudo, e isso, em minha opinião, atrasou o desenvolvimento do romance de Kate e Anthony. Além disso, a Edwina demora muito a perdoar a Kate. Eu não gostei da cena da queda de cavalo da Kate, inclusive, porque eu achei essa cena desnecessária, fica parecendo que ela foi inserida ali para poder resolver algumas questões mais rápidas, diante até da duração da adaptação. Já estava no final da série e tinham muitas questões ainda em aberto. Porém, eu não sei se funcionou muito bem, eu não achei legal usarem uma tragédia para poder unir novamente as irmãs. Porque só depois dessa situação que as irmãs, enfim, conversam de verdade e há ali um entendimento entre elas. Então eu acho que poderia sim ter desenvolvido ali, né, ter criado um caminho diferente para essa resolução. E quem diria que a família Bridgerton seria cancelada pela sociedade inglesa, gente? Os Sharmas e os Bridgertons passaram por muitos perrengues nos últimos episódios, sendo desprezados por aquela sociedade superficial. Outro ponto bem atual que é abordado na série, o poder que fofocas e um escândalo podem ter na vida de uma pessoa. E eu achei legal, né, que eles se uniram para remediar o problema. Gostei muito da conversa entre os membros da família, os diálogos foram profundos e emocionantes, mostrando momentos de compreensão e perdão. E segundo o criador da série, a ideia não era passar um triângulo amoroso. É claro que em um certo momento, a Edwina diz para a irmã que ama Anthony. Mas eu acho que tanto Anthony como Edwina estavam movidos por interesses. O Anthony, por exemplo, ele queria um casamento de conveniência mesmo. Ele não estava à procura de amor. Já a Edwina, eu acho que ela tinha sim um certo carinho por Anthony, mas eu não consegui vê-la como uma jovem apaixonada, mas sim aquela jovem que está em busca de conquistar um bom partido, mesmo que ela não saiba da situação do dote. Então sim, são 2 personagens movidos mais por interesses do que por amor. Mas eu acredito que a Edwina estava sim em busca do amor, né? Ela queria que aquele relacionamento se tornasse uma linda história de amor. E por conta disso tudo, né, e de tudo que ela passou, ela acabou se decepcionando bastante. Van Dusen também explicou em entrevistas que Bridgerton aborda vários tipos de amor, e eu super concordo com ele, né? Nós temos a amizade, a relação entre a Penélope e a Heloise, a relação entre os irmãos, né? O amor fraternal. Inclusive, ele disse que é justamente o amor fraternal que ele queria destacar nessa segunda temporada. E eu acho isso bem legal, porque para mim Bridgerton é muito mais do que relacionamento amoroso, é também sobre a relação familiar, tanto nesse caso da família Bridgerton, como também da família Sharma. Mas como eu já mencionei anteriormente, eu acho que houveram sim muitos conflitos nessa segunda temporada para pouco tempo de série. Eu gostei muito de finalmente ver o passado da família Bridgerton sendo abordado nas telas. De princípio, eu achei a cena de Edmund muito curta, porém depois compreendi que o intuito era abordar principalmente o luto da família e o trauma de Anthony em ter presenciado a morte do pai. E ainda ter que assumir, né, tão cedo a responsabilidade de ser um visconde e chefe de família. E eu amei a cena do parto da Hyacinth. Inclusive, as flores que Edmund está colhendo antes de morrer são Hyacinth. Nessa cena do parto, eles trabalharam um enquadramento bem interessante, né? Em movimento, lembrando um navio em alto mar, em meio à tempestade. É uma cena intensa, onde vemos a família meio que naufragando por ter perdido o seu capitão. Bom, o desenvolvimento de Benedict foi mais raso do que eu esperava. Até porque se eles seguirem certinho a ordem das coisas, ele será o protagonista da próxima temporada. E quando eu digo seguir certinho a ordem dos livros, é porque pode haver sim certas mudanças em relação aos protagonistas da adaptação. O terceiro volume tem como protagonista o Benedict, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não há nenhuma confirmação de que ele será o próximo protagonista da série. E se parar para pensar, a relação de Colin e Penélope foi muito mais desenvolvida do que a própria história de Benedict nessa última temporada. Mais uma vez vemos aquele lado estereotipado dos artistas, envolvidos com festas, drogas e bebidas. E sinceramente eu gostaria de ver outro lado do Benedict.
Mas acho que o intuito foi mostrar um personagem maturo, que se decepciona no final, por ter sido enganado pelo irmão, que comprou o seu lugar na Academia das Artes. Mas acredito que esse será um dos pontos abordados em sua história, onde ele precisa lidar com essa decepção e com esse sonho frustrado. E eu adorei acompanhar todos os bastidores de Lady Whistledown e ver os perrengues que a Penélope precisa passar para poder esconder ali, né, a sua identidade secreta. E eu achei muito legal o fato deles terem mostrado que a vida de Lady Whistledown não é nada fácil. Afinal, Penélope precisa passar por vários apertos para esconder o seu alter ego, trazendo assim uma maior dinâmica para a trama. E ter a modista como aliada foi uma excelente escolha. Como se fosse uma super-heroína, Penélope precisa lidar com as consequências de sua identidade secreta. E ela acaba muitas vezes machucando as pessoas que ama, né? Inclusive manchando a imagem de sua melhor amiga Heloise nessa temporada. E assim, gente, eu adoro a Penélope, mas quando se trata em defender a Lady Whistledown, essa identidade secreta dela, ela acaba tendo umas atitudes bem egoístas. E, sinceramente, aquele papo lá de eu não posso revelar que eu sou a Lady Whistledown porque a rainha não vai acreditar. Poxa, pelo menos tenta. Ela preferiu colocar o nome da amiga na lama, foi isso mesmo? Então, sim, eu acho que ela acaba tendo algumas atitudes egoístas e mesmo que ela pense em estar ajudando essas pessoas, ela acaba também prejudicando a vida delas. E o confronto dessas duas, minha gente. Eu fiquei muito triste porque eu amo essa amizade, mas eu achei esse conflito muito importante e necessário para todo o desenvolvimento e amadurecimento dessas personagens na série. E eu acho que isso ainda será muito explorado na próxima temporada. E sim, eu acho que as duas irão se entender e quem sabe Heloise não se torne mais uma aliada de Lady Whistledown. E eu gostei muito da relação da Heloise com o garoto da gráfica e é uma pena que foi mais uma história que também não foi tão desenvolvida e nem recebeu tanta atenção nessa segunda temporada. Mas eu acho bem legal que eles estão trabalhando o relacionamento amoroso de personagens de diferentes classes, como aconteceu entre Anthony e Sienna. E no caso da Heloise e do Theo, eu gostei muito porque foi uma vibe bem Enola Holmes e as cenas apresentavam tons mais escuros, com destaque ao marrom e azul, em contraste com o colorido da nobreza. E eu acredito que esse relacionamento amoroso foi inserido na história devido à conexão entre Heloise e a Lady Whistledown. Até porque a própria rainha pensa que Heloise é a Lady Whistledown. Um fato curioso, inclusive, porque a Heloise foi tida como uma das principais suspeitas, né, na época que os livros estavam lançando, de ser a Lady Whistledown. E aquela cena inicial da Heloise indo se apresentar à rainha. Gente, eu achei muito legal isso, porque mostra como ela é diferente, né, da irmã dela, Daphne. E não só isso, né, como as mulheres são diferentes. Todas as damas ali precisam seguir regras naquela sociedade. Tem muita gente que não concorda de seguir aquelas regras e de estar ali naquela situação. E isso é uma reflexão, né, não só para essa época, mas também bem atual. Muitas vezes nós temos padrões de beleza, do que está na moda. E será que você precisa mudar quem você é, sabe, para você se encaixar na sociedade? E finalmente o novo Lord Featherington chega. Portia de início acaba tendo muita dor de cabeça, inclusive quase caí para trás, tá? Quando vi ele interessado na Cressida, Deus me livre e guarde. No final das contas, ele não passava de um trambiqueiro e eu senti muito orgulho da Portia em suas decisões finais, em proteger as suas filhas. Inclusive eu gostei muito de toda aquela paquera entre ela e o Lorde e acho sim que eles poderiam ter dado mais atenção e profundidade a essa trama secundária. Mas fiquei pensando se o tal do Jack vai deixar isso passar ou se tornará algum tipo de vilãozinho da próxima temporada. Também revemos alguns personagens da primeira temporada. O Colin vai visitar a Marina. Eu achei interessante ele pontuar que eles também foram errados com ela. Afinal, ela não foi a única da série a cometer erros para salvar a sua pele, né? Mas acabou não sendo um encontro muito leve e amistoso. Vemos um pouco do nosso agroboy Philip e seu interesse por plantas. E já dá para perceber que a Marina não é uma moça tão feliz, né? Será que ela terá o mesmo destino que dos livros? E acho que essa questão com a Marina pode ser um grande obstáculo, inclusive entre Penélope e Colin, quando ele finalmente descobrir que ela é a Lady Whistledown. Afinal, ele vai descobrir que foi ela que prejudicou a imagem da Marina. E a Daphne teve uma pequena, mas importante participação, e como eu já mencionei, Regé-Jean Page não renovou com essa segunda temporada, e por isso que o Duque só é mencionado em alguns momentos da série. Antes eu achava que a própria Edwina ia perceber sobre o amor entre o casal principal, mas a irmã que enxerga tudo é a Daphne. Eu gostei muito da participação dela na série e todas as conversas que ela teve com Anthony.
E Colin e Penélope, minha gente, bom, esse casal teve seus momentos na série. Eu gostei da participação de Colin dessa vez, muito mais do que da primeira temporada. E eu achei legal a aproximação que eles tiveram na série, né? Esse vínculo, essa amizade. Porém, no final, Penélope acaba se decepcionando com um comentário que ele faz dela para os amigos no último episódio. Ou seja, além de perder sua melhor amiga, ela também sofre uma decepção amorosa. E esse pode ser um gancho, né, para a próxima temporada. Como eu falei, não se sabe se eles vão manter a sequência dos livros ou não. E essa é uma cena que tem nos livros, né, da Penélope e do Colin. Então, quem sabe também pode ser um gancho aí para o romance desse casal, né? Talvez ele seja um destaque da próxima temporada. Também tiveram outras cenas que eu adorei, como a cena emocionante entre o rei e a rainha e também a parceria entre Heloise e Benedict, que aconteceu bem no final. Eu acho muito legal a interação desses irmãos. E claro, gente, eu não posso deixar de mencionar isso. Eu fiquei muito feliz por eles terem dado finalmente um desfecho melhor para o Will. Eu falei no meu vídeo anterior, né, da primeira temporada, que eu não gostei muito do desfecho dele. Eu achei que não combinou muito com a proposta do personagem, tudo o que aconteceu com ele. E eu achei muito legal que a gente percebe no início da segunda temporada que ele se sente incomodado, né? Ele conquistou aquilo tudo, porém de forma desonesta. E tem um momento que ele pega e assume tudo abertamente para poder ajudar o Colin em relação ao Lord Featherington. E o Colin no início não gosta muito, eu até me incomodei com a atitude dele, mas no final ele retorna para dar todo o apoio ao Will e percebe que no final das contas ele estava certo, né, em relação ao Jack. E essas foram as minhas impressões, eu gostei muito, eu adorei acompanhar, né, o relacionamento entre Kate e Anthony nas telas. Eles tiveram uma conexão muito forte, uma química maravilhosa e também foi muito legal de acompanhar toda a complexidade e dramaticidade que eles trouxeram para a trama. Claro, sim, com certeza, eu gostaria que tivesse mais espaço para o casal principal e que houvesse um melhor desenvolvimento de alguns personagens secundários. Mas de modo geral eu gostei muito, a série me emocionou bastante, houveram também vários momentos divertidos como o jogo Pau-Mal e claro, de poder acompanhar o meu casal favorito nas telas. Mas e você? Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você concorda ou discorda, qual cena foi a sua favorita. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta e compartilha e inscreva-se no canal, porque assim você ajuda muito o Época em Cena a crescer. Eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.